A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui iniciando a nossa pré-aula da escola dominical e convido a todos os irmãos para nós orarmos, levando a Deus em oração, para que Deus nos abençoe nesta noite, que nós possamos desenvolver essa lição, que tem lições preciosíssimas para nós nessa noite, a respeito do ministério de Eliseu. Maravilhoso Deus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor concede, nós estarmos aqui na Tua presença, onde iremos, Senhor, estudar a Tua palavra. Abre-nos, Senhor, a porta da Tua palavra, abre os nossos corações, o nosso entendimento, e que cada um que está no alcance deste programa, Senhor, possa aprender da Tua palavra, aprender com os exemplos, com as lições deixadas pelo profeta Eliseu. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a nossa lição de número 7 e que tem por título Ministério de Eliseu. O nosso texto básico está em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 a 11, versículos 14 a 18 e o capítulo 4, versículos 1 a 7 e depois do 38 ao 41. O nosso textuário diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. A nossa leitura bíblica. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, quando foram cheios os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e os fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo,
clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então nessa lição hoje nós temos aqui 3 milagres ocorridos na vida e no ministério de Eliseu. O ministério de água sem haver chuva, o ministério do aumento do azeite da viúva e o milagre da morte na panela, que colocou farinha e a morte sumiu, aquela erva envenenada, né? Nós vemos aqui que o profeta Eliseu, ele foi chamado por Deus para ser profeta. Ele não foi um profeta que saiu por aí dizendo que era profeta, que havia sido chamado profeta, mas ele foi chamado por Deus, tanto que quando Deus disse a Elias: vai e unge Eliseu profeta em teu lugar. E ele foi eleito e ungido profeta por Elias, e Deus trabalhou na vida de Eliseu. E nós vemos que quando Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo, e no redemoinho, um carro de fogo separou ele e Eliseu, ele havia pedido antes porção dobrada do espírito de Elias. E Elias disse: se você me vir quando subir, assim te fará. E quando ele estava subindo, Eliseu viu ele subindo e a capa de Elias caiu no chão. Eliseu tomou aquela capa e quando já começou a andar, os profetas disseram: onde está o Deus de Elias, né? Ele já pegou aquela capa, bateu no Jordão e o Jordão se abriu. Começa ali o ministério do profeta Eliseu, realmente seguindo os passos de Elias. E Eliseu, ele profetizou na última metade do século 9 a.C., cobrindo os reinados de Acabe, Acasias e Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Ele permaneceu servo de Elias até que Elias foi trasladado, né? E também completou a missão de Elias com referência à unção de Azael como rei da Síria e a unção de Jeú como rei de Israel. E essa narrativa está narrada no livro dos Reis, no capítulo 18, no capítulo 19, e em 2 Reis 2, de 9 até 13, mostra todo esse ministério de Eliseu. E nós vemos no ministério de Eliseu uma diversificação bem interessante com o seu ministério, com o seu trabalho. Nós vemos aqui nesta lição 3 milagres realizados através da vida de Eliseu. E vemos que Eliseu, como um servo de Deus, ele foi fiel, foi um homem de Deus na acepção realmente do termo, até a sua morte. E mesmo depois da sua morte, nós vemos que quando ele morreu, ele foi sepultado, e depois da sua morte foram sepultar um soldado numa das covas e jogaram aquele morto na cova de Eliseu. E quando o soldado caiu naquela cova e tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Até depois de morto, os ossos de Eliseu fez milagre, né? E ficou muito, muito conhecido, né? E nós vemos aqui o milagre dos 3 reis, era o rei Jorão, o rei Jorão, que era neto de Acabe, que era filho de Acasias, né? O rei Josafá, que era rei do Reino do Sul. Todos nós que conhecemos a Bíblia, somos estudantes da Bíblia, conhecemos que o reino de Israel foi dividido em 2. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Judá. O reino do sul ficou fiel a Davi, e o reino do norte foi dado a Jeroboão. E nós vemos que todos esses reis, eles têm como referência os seus antepassados, os seus antecessores. O reino do norte foi um reino mais castigado, um reino mais idólatra, e vemos que cada rei dizia: e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Qual foi o maior pecado de Jeroboão? Jeroboão, sendo eleito rei do Reino do Norte, ele ficou com medo que o pessoal descesse para Jerusalém para adorar a Deus e voltasse para o Reino do Sul. O que ele faz? Ele constrói 2 bezerros de ouro no Reino do Norte, que coloca um em Dan e outro em Betel. E o povo adorava esses bezerros de ouro. E todos os reis desse Reino do Norte prosseguiram adorando esse bezerro de ouro, na idolatria, andando nos pecados de Jeroboão. O Reino do Sul foi mais
mas fiel a Deus, andando, servindo a Deus, fazendo culto a Deus. E muitos deles, aqueles que erravam, o escritor do livro dos reis diz assim, e andou, mas não foi como Davi, seu pai. Davi é chamado pai dos reis do Reino do Sul, né? Não andou como Davi. Ou aqueles que eram fiéis a Deus, que praticavam o culto a Deus, nós vamos falar assim, andou nos caminhos de Davi e não se apartou dele. Então nós vemos aqui que fala que esses 3 reis foram lutar contra o rei dos Moabitas. E os irmãos sabem que os Moabitas eram descendentes de Moabe. E Moabe e Amon eram filhos de Ló, de uma relação incestuosa de Ló com as suas 2 filhas. E foram, embora Ló fosse sobrinho de Abraão, os filhos de Ló e de sua filha foram inimigos do povo de Israel. E vemos também um rei edomita que estava seguindo a Jorão e a Josafá. Edom é Esaú, que era irmão de Isaac, em tese tio de Jacó, que é o pai do povo de Israel. Então era um parente aqui brigando com outro, fazendo guerra com outro parente. E nessa marcha, nessa guerra, o reino do norte havia subjugado a Moabe e eles pagavam tributo. O rei de Moabe se tornou vassalo do reino do norte. O que é isso? Pagava tributo. Ó, eu conquistei vocês vão ter que pagar X de talento de prata, X talento de ouro, X talento de bronze, medida em quilos, né? Um talento, pela medida nossa, são 34 quilos. Animais, se tornava praticamente um escravo. Não é, o povo não era escravizado, mas o reino pagava tributo para Israel. Aí quando Acabe morreu, depois Acasias morreu, o rei dos edomitas, né, dos moabitas, se revoltou contra eles e quis fazer guerra. E esses 3 marcharam contra esse rei. E nessa marcha entraram num deserto e não tinha água, faltou água. E eles acharam, nós vamos morrer. Vamos morrer de sede aqui, nós, nosso gado, nossos animais. Os irmãos sabem que naquela época a guerra não era feita com tanques, com aviões igual hoje, né? Era cavalaria. Então os irmãos imaginam quantos cavalos deveria haver nesses 3 exércitos, né? Para lutar contra o reino de Moabe, né? Contra os moabitas. Então, e os animais estavam tudo com sede. E aí perguntaram, o Jorão, ele servia a Baal, fazia culto a Baal, que foi esse culto instituído por Jezabel lá no Reino do Norte, né? Acabe seguiu esse caminho, depois o Acasias e agora o Jorão também. E ele queria que Baal desse resposta, né? Mas aí alguém perguntou, mas não tem nenhum profeta de Deus aqui que nós possamos consultar? Aí alguns dos servos eles já tem aqui Eliseu, que é filho de Safate. E ele deitava água nas mãos de Elias. O que quer dizer isso? Ele era um servo de Elias. Ele era um seguidor de Elias. Então chama ele para ele consultar a Deus por nós, né? Aí quando veio Eliseu, falou, se não fosse Josafá que estivesse aqui, eu nem olharia para o rei Jorão. Por quê? Jorão não acreditava em Deus, não cultuava a Deus. Ele que consultasse a Baal. E Baal, os irmãos lembram do episódio de Elias, Baal não responde, porque Baal não é Deus. Quem responde às nossas orações, quem manda a chuva, quem é o Deus da natureza, é o nosso Deus que criou os céus, a terra, o mar. Por ele nós nos movemos, nos existimos, é ele quem faz tudo, né? Então Eliseu tinha confiança que Deus poderia fazer isso. E consultou, me traz um tangedor. O que é um tangedor? Um arpista, alguém que toca uma harpa, né? Enquanto ele tocava a harpa, diz que veio o Espírito do Senhor sobre Eliseu e Eliseu profetizou, fazeis nesse vale muitas covas. Mas como fazer cova para quê? Não tem rio, não tem chuva, não tem vento, né? Não vai ter chuva, não vai ter rio, não vai ter vento, mas esse vale vai encher de água e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha o que acontece, né? É uma profecia de Eliseu. E que eles fizeram? Obedeceram à voz do homem de Deus.
assim também somos nós. Quando o homem de Deus diz, obedeça, porque é Deus falando conosco. Faça aquilo que o homem de Deus diz para você fazer e você vai ser bem sucedido. Cavaram covas e encheu de água aquele vale e bebeu todo o povo, todo o gado e ninguém morreu. E o que Deus faz com aquela água? Deus transforma aquela água em sangue. E o rei dos Moabitas falou, ó, o pessoal lá brigaram entre si e se mataram. Vamos lá pegar o despojo. Quando chegou lá para pegar o despojo, vieram desprevenidos e os 3 reis venceram aquele exército. Então Eliseu, o título do capítulo é Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Então aqueles reis foram salvos através dessa mensagem de Eliseu, né? E nessa época quem era o rei do Moabita era Mesa, né? Que julgou os Moabitas durante muito tempo, né? Aí depois nós vemos ainda o segundo milagre, que é o Eliseu aumentando o azeite da viúva. Ela estava passando por dificuldade, uma dificuldade financeira, não tinha nada em casa, seus filhos estavam passando fome e o seu marido, diz ela, temia ao Senhor, ele era um dos filhos dos profetas. O que é filhos do profeta? É aquela escola de profeta fundada por Samuel, né? Que ele tinha, seria como se fosse hoje na nossa linguagem, no nosso tempo, um seminário, onde a pessoa vai aprender o ofício, vai aprender a palavra de Deus e se tornar um pregador. Naquela época existiam as escolas de profeta em Gilgal, em Jericó, em Samaria, existiam essas escolas. E esse marido dessa esposa, ele era um dos filhos dos profetas. E ele temia ao Senhor e morreu e deixou dívidas. A Bíblia não diz, o texto não diz quais eram essas dívidas, qual o montante dessa dívida, como ele contraiu essa dívida. E nem cita o seu nome. Mas Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, ele fala que esse filho dos profetas aqui era Obadias, que era servo de Acabe. E nós sabemos que ele trabalhou durante todo o reinado de Acabe, sustentando, escondendo vários profetas e sustentando ele numa cova a pão e água. E José fala que nesse sustento e no trabalho de esconder esses profetas, ele se endividou. Aí ela vai procurar novamente o homem de Deus. Ela tomou a atitude correta, o caminho certo. Foi procurar o homem de Deus e disse, teu servo temia ao Senhor e deixou dívida, e agora veio o credor e quer levar os meus 2 filhos como escravo. E essa lei era comum. Nós vemos lá em Êxodo que quando alguém se endividava, os filhos ou a própria pessoa poderia ser levado escravos até ao ano do jubileu. No ano do jubileu, que era de 50 em 50 anos, ele saía livre. Mas até o ano do jubileu, ele poderia ser levado como escravo. Então, nesse caso aqui, os 2 filhos dessa senhora, dessa moça, né, poderia ter sido levado como escravos. Mas ela, como uma mãe zelosa, que zelava pelos seus filhos, ela foi procurar o homem de Deus. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Mas você não tem nada mesmo, mas nem uma coisa. Ela disse, não, a tua serva não tem em casa somente uma botija com azeite. O que Eliseu fala para ela? Vai, chama os teus filhos e pede para os seus vizinhos vasos emprestados. Vasos, muitos vasos, não poucos. E entra e fecha a porta. E vai despejando o azeite nos vasos. E conforme eles forem enchendo, você vai colocando à parte. E com isso aqui nós aprendemos outra coisa. Aprendemos da obediência dessa mulher. Em ir até o homem de Deus. Vemos agora a fé dela, crendo na palavra do homem de Deus. Vemos também que ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento, seus vizinhos não lhe emprestariam vasos. Mas vemos que ela tinha um bom relacionamento, foi e emprestou muitos vasos. E entrou, fechou a porta, obedecendo estritamente na forma como havia dito o homem de Deus e começou a despejar
o azeite naqueles vasos. E foi despejando e pondo à parte, despejando e pondo à parte. Quando ela despejou, no último vaso, foi o menino, traga mais um vaso. Eu disse, acabou, nós não temos mais vaso. Aí nisso o azeite parou, não aumentou mais. Olha como que é essa. Deus trabalha naquilo que você tem. Naquilo que você tem, Deus trabalha em cima. A hora que acabou os vasos, também o azeite parou de jorrar e encher aqueles vasos. Ela foi e procurou o homem de Deus e ele disse, agora o que eu faço? Ele disse, você vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e depois vocês vivem do resto. Então, realmente, vemos esse milagre acontecendo através da vida de Eliseu. E Deus, ele sempre age nas pequenas coisas. Nós vemos o caso de Elias no Monte Horebe, ele está orando para que Deus mande chuva, para provar que Deus é o Deus de toda a providência, Deus é o Deus da natureza, Deus é o Deus da fertilidade, é o Deus da produção, é o Deus da produtividade, é Ele que manda a chuva, é Ele que manda o vento, é Ele que manda o sol, é Ele que manda a saúde, tudo é Ele que faz, tudo está nas mãos dele, pois Ele domina tudo, não era Baal. Os profetas de Baal clamaram até o meio-dia e Baal não respondeu. Aí Elias clama, Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome até a água que estava em volta do rio do altar e até as pedras. Aí Elias vai orar para que Deus mande chuva. E ele manda o seu moço, olha e veja se tem alguma nuvem. Ele vai, olha e não vê nada. Aí na 7ª vez ele volta e fala, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem parece tão pequena, né? Do tamanho da mão de um homem. Foi então, fala para Acabe acertar o carro dele e descer para Jezreel, que vai vir abundante chuva. E deu uma chuva torrencial que foi motivo de alegria para todo Israel, a fertilidade do solo voltou, as plantações, as árvores voltaram a florescer, os mananciais se encheram com aquela chuva. E nós vemos também, Deus agiu através de um pequeno objeto, tamanho da mão de um homem. E Deus sempre usa as mínimas coisas para fazer valer a sua vontade. O que Moisés tinha na mão? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Lança no solo, ela vira cobra. Pega a cobra volta a virar um cajado. Quando chega na margem do Mar Vermelho, Deus falou a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas, Senhor, como é que eu vou mandar o povo marchar? Olha o mar na frente. Mas o que você tem na mão? Eu tenho esse cajado. Toca com o cajado nas águas. Ele toca com o cajado naquelas águas, o Mar Vermelho se abre em dois e o povo atravessa a pé enxuto naquele mar durante dia, noite, atravessa do outro lado e os carros de Faraó entram atrás, se emperram as rodas para dar tempo do povo de Israel atravessar, o povo de Israel atravessa e quando está do outro lado e atravessa, Deus manda tocar nas águas novamente, toca nas águas, o mar se fecha e Faraó, seu carro, seus cavaleiros, todos eles perecem no mar. Esse é o nosso Deus, que age nas pequenas coisas. Sansão, o que Sansão tinha? Sansão tinha uma queixada de jumento. Ele pegou, os filisteus vieram para destruí-lo, ele pegou uma queixada de jumento e com ela ele destruiu 1000 homens. O que Davi tinha? Ele foi lutar contra um gigante de mais de 6 côvados e 1 palmo, 3 metros e alguns centímetros, né? E ele olha para Davi e fala, você está achando que eu sou algum cão para você vir contra mim com pedra e com pau? Eu hoje vou acabar com você. Ele fala, não é assim não. Você vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Você está afrontando Deus de Israel, mas Ele é o Deus da guerra. E se afasta um pouquinho e com 5 pedras que ele havia tirado lá no ribeiro, ele põe na funda e a pedra crava na testa do gigante, aonde o único lugar descoberto. E o gigante cai por terra e ele pega a espada do gigante e corta o pescoço do gigante. E dá uma grande vitória para o povo de Israel.
A viúva de Sarepta, o que ela tinha? Ela tinha uma pequena botija de azeite e um pouco de farinha na panela. Ela ia fazer um bolinho para que ela e o filho dela comessem e depois morressem. Mas segundo a palavra do homem de Deus, olha novamente aí o homem de Deus em ação. Ele fala, não, vai lá e faz um bolo para mim e depois você faz para você e para o seu filho. Porque Deus manda dizer para você que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar enquanto Deus não mandar chuva. E eles comeram daquele azeite, daquela farinha, muitos dias. Vemos Deus trabalhando nessas coisas pequenas. Jesus está no deserto com seus discípulos e ele pede para despedir a multidão. E fala, dá-lhe voz de comer. Mas Senhor, aonde nós vamos arrumar dinheiro para comprar pão para todo esse povo? Falou, mas vocês não têm nada com vocês aí? Aí Filipe vem e diz, Senhor, tem um menino ali, ele tem no seu bornalzinho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? Não, traz para mim. Trouxe, Jesus pegou na sua mão, os abençoou, mandou que o povo assentasse em relva, sentasse de forma organizada, de 10, de 20, de 50, de 100, e foram para os discípulos. Agora vocês repartem para a multidão. Eu não sei como que foi esse milagre, a Bíblia não relata, né? Mas eu imagino que Jesus pegava o pão e picava, colocava no cesto e o pão não acabava na mão dele. Enchia cesto, e ela servia o pessoal. E o pessoal comeram e se saciaram e sobraram-se 12 cestos. Dorcas, o que Dorcas tinha? Dorcas tinha uma agulha e linha e ela costurava, ajudando os necessitados. E quando ela morre, Pedro vem, ora por ela e ela ressuscita. E as viúvas estavam chorando pela morte de Dorcas. Deus usa as pequenas coisas. Paulo diz que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E Deus usa as coisas loucas para destruir as coisas sábias deste mundo. Então, vale a pena servir este Deus, ser fiel a Deus, ser servo do Senhor e fazer a sua vontade. Por quê? Porque isso vai redundar em honra e glória ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. E qual foi a ordem do profeta, né? Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então havia muito vaso. A Bíblia não diz quantos litros, mas os irmãos imaginam, né? A gente deve conjecturando aqui, nós devemos lembrar que para você vender azeite, pagar dívida e ainda viver do resto, foram muitos vasos, muitos na nossa linguagem hoje, vários latões, né? Vários galões, né? Cheios de azeite para que essa mulher vendesse esse azeite. Então, realmente, ela obedecendo a voz do homem de Deus, fez o que ele havia mandado e Deus honrou a sua obediência e honrou a sua fé e honrou a união da sua família. Fecha a tua porta dentro da tua casa, junto com os teus filhos. E vemos hoje como que o mundo está tentando destruir as famílias, né? Destruir o lar cristão, destruir a família tradicional, mas nós, em nome de Jesus, nós cremos que a nossa família não vai ser destruída. A nossa família é bênção e nós possamos dizer, igual disse Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa é um lugar de bênção, a nossa casa é um lugar de milagres, é um lugar de prosperidade, assim como foi na vida dessa mulher. Para isso, basta o quê? Ouvir a palavra do Senhor através da boca dos seus servos, através da boca dos homens de Deus, dos profetas, fazer o que Deus manda e manter essa fé. O escritor dos Hebreus, em 11:6, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. Você crê naquilo que não viu. Abraão creu na promessa, sendo ele já velho, seu corpo amortecido, e Sara já havia cessado o costume das mulheres.
e Deus prometeu que ele ia ter um filho, ele creu. E diz Paulo que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Por isso que Abraão é chamado de o nosso pai na fé. É o pai dos crentes. Por quê? Ele teve fé, ele creu. E no capítulo 11 de Hebreus, tem lá, é o capítulo dos heróis da fé, onde mostra o que cada um fez com a sua fé. Josué derrubou os muros de Jericó, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e ia viver com o povo de Deus, porque ele almejava uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. E vemos também Gideão, Jefité, Baraque, todos esses homens estão lá na galeria dos heróis da fé. E que nós possamos desenvolver a cada dia essa nossa fé. Então ela fechou a porta e foi enchendo os vasos. E quando estava tudo cheio, trouxe o último vazio. Não tem mais, acabaram-se os vasos. O azeite parou de jorrar. Por quê? Ela fez conforme havia sido determinado, Deus honrou a sua fé e honrou a sua obediência. Outro milagre ocorrido na vida de Eliseu e que nós vamos meditar aqui nesta noite, que é a morte que havia na panela. Como eu disse para os irmãos, havia aquela escola de profetas, né? Onde os moços estudavam e se tornavam profetas, e Eliseu acabou indo visitar aquela escola. E chegou lá, ele quis fazer um caldo, uma sopa, né? um guisado para todos aqueles moços, e pediu para que alguém fosse apanhar algum vegetal, algum legume lá fora. E ele foi lá com a sua capa e a encheu de coloquíntidas, né? Que era uma espécie de pepino bravo. Mas ele não viu, jogou na panela, fez o caldo, e quando foram comer, viram que aquilo lá era nocivo à saúde, que era um veneno. E agora, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos alimentar? O que o homem de Deus fala? Traz farinha. Mas farinha corta veneno? Não. Mas foi uma atitude do homem de Deus de usar o que ele tinha. O que tens na mão? Deus abençoa aquilo que você tem nas suas mãos para entregar para o Senhor. Vemos quando Jesus estava lá no templo olhando no gasofilácio, né? Quando o pessoal trazia as suas ofertas, diz que o rico depositavam grandes quantias, mas veio uma pobre viúva e depositou 3 moedinhas. Parece que é tão pequeno, né? E trazendo para os nossos dias de hoje, nós formos calcular aquele valor em reais, daria cerca de 25 centavos. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês viram aquela oferta da viúva? Ela deu mais que todos os outros. Mas como, Senhor? Eu vi os outros depositar grande quantia, mas eles depositaram do que lhes sobejavam. Mas essa pobre viúva veio e depositou tudo que ela tinha, todo o seu sustento. E, voltando, abrindo um parênteses aqui, nessa viúva e também na viúva que nós falamos aqui, hoje, no mundo odierno, né, quando a pessoa falece, o marido falece, ele deixa para sua esposa a sua pensão. Se ele já era aposentado, fica para ela a pensão. Se ele trabalhava, ela entra na justiça, lá no INSS, e consegue receber uma pensão equivalente ao salário que ele recebia enquanto vivo. Então ela tem como se sustentar. Mas naquela época não existia a previdência que nós temos hoje, né? Embora hoje muita gente reclama do que se paga pouco, mas naquela época nem isso existia. E as viúvas passavam necessidades. Tanto que a lei de Moisés mandava que as viúvas deveriam ser sustentadas com as ofertas. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros eram pessoas que tinham uma certa vulnerabilidade dentro da comunidade de Israel. Então, Deus ordena na lei de Moisés que o povo de Israel deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E vocês lembram como vocês eram oprimidos e vocês não gostavam. Mas eu tirei de vocês lá com mão forte e com um braço estendido. Então essa viúva das 2 moedinhas e a viúva do milagre de Eliseu também tinham essa atitude
peculiar, né? Que elas não tinham uma forma de sustento. O marido morreu e não deixou nada. Especificamente no caso da viúva de Eliseu, o marido deixou dívidas. E o credor veio cobrar a dívida dela. Se ela não pagasse, levaria os seus filhos escravos. Imagina os irmãos, uma pobre viúva que não tem o seu sustento. E vem ainda o credor e leva seus 2 filhos como escravo. Ela ia ficar sem amparo. E o que a mulher, as viúvas, qual a alternativa que tinha as viúvas naquela época? Se elas não fossem sustentadas conforme Deus havia determinado. Elas iriam prostituir ou mendigar. E essa mulher não queria fazer nada disso, né? Ela foi procurar o homem de Deus. E procurando o homem de Deus, ela teve a solução para o seu problema. Por quê? Agiu com fé, agiu com obediência na palavra de Deus e teve a sua família unida e teve o seu lar restaurado, sem dívidas e vivendo da venda daquele azeite, né? Com certeza, nós vemos aqui a providência divina na vida daquela mulher. E quando agora no milagre da panela, Eliseu manda que coloque farinha. Como eu disse, Deus usou o que tinha ali, né? Quando coloca a farinha, experimenta agora. Não, realmente não está mais envenenado. Por quê? O homem de Deus havia realizado mais um milagre. Porque quando Eliseu viu Elias sendo arrebatado, sendo trasladado, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. E Deus realmente cumpre na vida dele essa promessa. E ele faz vários milagres, vamos estudar no decorrer das lições seguintes, vários milagres que Deus usou Eliseu para realizar. Inclusive, domingo que vem, nós vamos estudar a restauração de Naamã, que era leproso. É mais um milagre na vida de Eliseu. E Eliseu, esse homem de Deus, que é um exemplo para todos nós, que nós possamos seguir o exemplo de Eliseu, ser homens de Deus, fazer a vontade de Deus, orientar aqueles que nos procuram com as suas necessidades, porque isso é trabalho do servo de Deus fazer. É o fazer o quê? Colocar Deus na frente e orientar as pessoas que lhe procuram. Todo pastor, todo dirigente tem que ter esse espírito altruísta, de sempre resolver o problema das suas ovelhas. As suas ovelhas necessitam de colo, necessitam de alimento, mas quem faz isso é o pastor. E Jesus é o exemplo do sumo pastor. Ele é o exemplo, ele disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas tem um mercenário, que não é pastor. Ele vê vir o lobo, ele foge e deixa as suas ovelhas à mercê do lobo. Mas o bom pastor, ele corre atrás, livra, como fez Davi, né? Ele livra a ovelha das garras do leão, das garras do lobo e sempre as conduz. Com o quê? Com o seu cajado, ele dirige a ovelha, com a sua vara ele corrige, e o próprio Davi, considerando que Deus era o pastor, ele faz aquele Salmo 23, que é um salmo muito bonito, que vale a pena recitar aqui, né? Que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso o pastor faz, o homem de Deus hoje faz isso. Ele tem que levar suas ovelhas para pastos verdejantes. E qual que é o pasto verdejante que o pastor leva às suas ovelhas? É ministrando a palavra de Deus, que é um alimento sólido, que fortalece a ovelha, fortalece o crente e faz dele um cidadão dos céus. Guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda é um triozinho, né? É um caminho no meio do pasto, né? Não é uma rodovia, né? O pastor guia por essas veredas e não deixa a ovelha cair para o despenhadeiro. Se a ovelha ameaça cair, com o seu cajado ele puxa a ovelha e não deixa que ela caia. E com a vara, aí ele diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas, prepara uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o trabalho do verdadeiro pastor, do verdadeiro homem de Deus. Orientar suas ovelhas, orientar os seus membros, a cada um a seguir o caminho. No caso dessa moça, né, dessa senhora, tem dívida? Venha cá, faça isso. Entra na tua casa, pede vasos emprestado, enche os vasos, agora vende e vive do resto. No caso das coloquíntidas, eu vou colocar farinha, vamos mexer essa farinha nesse caldo, pode servir que não tem mais veneno, não tem morte. É a farinha que salvou? Não. Foi a fé, foi a palavra do homem de Deus, o milagre realizado na vida desses profetas, dessa escola de profeta, né? E esses futuros profetas seriam mais tarde líderes que teriam de confrontar as falsas teologias e a idolatrias que os maus reis obrigavam o povo a aceitar. Então eles tinham que ser bem ensinados. Vemos Samuel, vemos Elias, vemos Eliseu, vemos Obadias, vemos Amós. O próprio Amós, um dos servos do rei, falou, não, você não vai profetizar aqui não. Ele estava profetizando juízo contra o rei, falou, não profetiza aqui não, porque aqui é a casa do rei. Você não pode falar contra o rei. Ele falou, não, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas eu era boeiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse, e vai e profetiza ao meu povo Israel. Então vemos Amós aí, ele sendo um desses profetas que foi chamado por Deus para profetizar contra a idolatria do povo, para profetizar que o povo seria levado cativo, como de fato foi. O Reino do Norte foi levado em 722 cativo para a Síria, e lá a Síria era um povo que realmente muito mau, um povo que destruía as nações onde eles conquistavam. O que eles faziam? Eles misturavam os povos, traziam povos de outras terras, colocava nessa, trazia dessa, levava para outra e misturava todos os povos. Para quê? Para não manter a raça intacta. E quando eles vieram para destruir o Reino do Sul, e Senaqueribe ficou em volta da cidade, né? Dizendo, vocês falam com Ezequias está dizendo que Deus vai livrar vocês não têm Deus que livre. Onde estão os deuses de Sebna, de Sefarvaim? Eles não puderam livrar da mão dos assírios. Mas aí, o que aconteceu? Isaías e Ezequias foram orar. O que Deus disse? Não, do mesmo modo que ele veio, ele vai voltar para a sua terra. Ele não vai entrar aqui. Por quê? Por amor a Davi, por amor à linhagem de Davi, que estava já prefigurado na vinda do Messias, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, da linhagem de Davi, filho de Jessé, já estava programado para vir o Salvador. Ali, a Assíria, através de Senaqueribe, não poderia invadir Judá, porque se eles invadissem, ia destruir a semente da mulher. Mas ele foi embora e chegando lá na sua terra, os seus 2 filhos o mataram. E a Assíria não levou Israel cativo. Mas quando foi no ano 606, Deus profetizou que Jerusalém, o reino de Judá, seria levado cativo para ser curado da idolatria. E que ele iria usar Nabucodonosor, meu servo. Olha como Deus diz, né? Nabucodonosor, um rei ímpio, Deus chama ele de meu servo, para ensinar os filhos de Israel a temer a Deus e nunca mais ser idólatra. E depois profetizou através de Jeremias, que era um sacerdote lá de Anatote. Deus chama ele para ser profeta. Lá em Jeremias 1:11 fala, antes que você saísse da madre, eu te ungi e te chamei para ser profeta. Ah, Senhor Jeová, eu sou uma criança. Não, eu chamei você dentro do ventre da sua mãe, eu já chamei você para ser profeta. E Jeremias profetiza que o povo deveria se render ao rei da Babilônia e que durante 70 anos eles ficariam cativos, mas após isso, Deus mandaria alguém para
resgatá-los de lá e trazer eles de volta para a sua terra de Israel. Isaías, outro profeta também que Deus chama, Isaías profetiza que Ciro, 120 anos antes do nascimento de Ciro, Deus profetiza que Ciro traria o povo de Israel. Ciro, meu pastor. Olha como Deus chama Ciro. Meu pastor, ele traria o povo de Israel de volta para a sua terra. E os irmãos conhecem a história, dá até a impressão que nós estamos fugindo da lição, mas eu estou mostrando para os irmãos essa escola de profeta dos profetas que haviam em Israel. E nessa escola de profetas vai 4 moços para a Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E lá Daniel mostra quando Ciro vence Nabucodonosor, os descendentes de Nabucodonosor, que já era Belsazar, né? Vence aquele reino e implanta o reino medo-persa. Deus usa a Isaías, a Daniel para dizer, ó, o profeta Isaías profetizou que o Senhor levaria o povo de Israel de volta. Ele faz um decreto, quando terminando o livro de Crônicas e começando o livro de Êxodo, os irmãos vão ver lá que Esdras faz um decreto decretando que o povo de Israel deveria voltar para a sua terra, reconstruir o templo e, inclusive, ele custeia todo o retorno e até a construção do templo. Por quê? Um profeta, um homem de Deus já havia profetizado e ele creu na palavra desse profeta e determinou que isso fosse feito e realmente Deus cumpriu a sua promessa. E o nosso maior profeta, né? O próprio Moisés disse que Deus levantaria no meio do povo de Israel um profeta semelhante a ele. E a esse profeta o povo de Israel deveria ouvir. Deus levanta a Jesus. Jesus nasce lá em Nazaré, cresce, aos 30 anos ele começa o seu ministério e profetiza que um dia Deus vai voltar para nos levar, para nós morarmos com Ele eternamente nas mansões celestiais. E nós, como esta mulher, como esses reis, ouviram a palavra do homem de Deus, nós também ouçamos e guardemos em nossos corações a palavra de Deus que diz que Ele voltará e que os sinais explicariam o momento da sua vinda. E nós estamos vendo todos os sinais se cumprindo dia a dia. Um dos maiores sinais que eu quero compartilhar com os irmãos é que quando Jesus fala que quando vocês virem a figueira brotando, vocês sabem que está próximo o verão. E assim, quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E sabemos que na Bíblia, figueira é símbolo do país de Israel, da nação de Israel. Israel estava disperso, no ano 70 foi colocado disperso, ficou até 1948 disperso pelo mundo. Mas quando foi em 1948, a ONU cria o Estado de Israel e o povo de Israel começa a voltar para a sua terra. É a figueira brotando os seus ramos e já está produzindo os seus figos. E o verão está próximo. Então, quando nós vimos isso, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós cremos que Jesus não tarda a voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Mas quem vai? Quem tem fé, quem tem obediência e quem dá ouvidos à palavra dos homens de Deus, a palavra de Deus que está exarada nas Sagradas Escrituras, que é a maior profecia. Todos esses que derem ouvido, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Então nós cremos na palavra de Deus. E Jesus também fala para os fariseus que eles erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, como aqueles profetas conheciam, como a mulher obedeceu a palavra do homem de Deus. Obedeçamos a voz do Senhor. Obedeçamos a palavra de Deus, as profecias exaradas nas Escrituras. E analisemos que o fim está próximo. E nós esperamos para qualquer momento
a trombeta tocar nos ares, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele em nuvens, e os mortos ressuscitarão em Cristo. Todos nós teremos um corpo semelhante de Cristo, encontraremos com ele nos ares, receberemos nosso galardão por tudo aquilo que fizemos pela obra de Deus, pela causa de Deus. Então trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a noite é passada e o dia é chegado. E que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Então a salvação está muito próxima e nós esperamos. Estamos esperando Jesus. No momento que a trombeta tocar, nós possamos estar despertos e subirmos com ele, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Fique com essa palavra, que o ministério de Eliseu foi ratificado pelos milagres que Deus realizou, por sua instrumentalidade. Foram 14 milagres ao longo de seu ministério, mas foram uma clara demonstração do poder de Deus, que teve como propósito específico demonstrar a graça de Deus e a sua glória nas mais diferentes situações. E hoje não é diferente. Deus está mostrando a sua glória cada dia, cada culto que você vem é um momento de você receber a bênção de Deus, receber a graça de Deus. E você? Domingo nós estaremos aqui novamente na Escola Dominical para estudar mais detalhadamente essa lição. E você, não perca. Venha sempre, nossos cultos nas terças, nas quintas, aos domingos, para você ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, você desenvolverá fé para receber o milagre de Deus na sua vida. E o maior milagre que Deus quer te dar é o da salvação da sua alma. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.